Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sabemos que esta sessão legislativa será politicamente intensa, mais intensa, essencialmente porque percebemos já que os partidos da oposição, conscientes que caminham para mais um ato eleitoral, despertam e dão sinais claros de ansiedade. Sr. Deputado Ricardo Lama, deixe-me falar, Sr. Deputado Ricardo Lama. Como eu dizia, os partidos da oposição dão sinais muito claros de ansiedade, de inquietação e de nervosismo. Isto porque o que os move verdadeiramente, e todos sabemos, são os apetites de poder, que, obviamente, acabam por lhes tirar lucidez, clarividência e os empurram para posicionamentos de grande inconsistência e de grande incoerência que mostram que continuam a não conseguir apresentar um verdadeiro projeto político. A verdade é que todos sabemos que socialistas e os movimentos de esquerda radical, no qual se inclui o JPP, nada têm para dar em termos de governação. Isso é particularmente evidente também aqui nesta casa. Temos um Partido Socialista que se esforça desesperadamente em promover António Costa. Fazem-no, obviamente, sem grande entusiasmo e anulados por uma agenda política desenhada em Lisboa, na qual verdadeiramente não acreditam, mas da qual não podem fugir. É um PS Madeira amarrado, submisso e refém de quem nada tem para dar à Madeira. Os madeirenses nunca se deixarão enganar por quem se especializou em colapsar contas públicas e em cumprir as suas obrigações para com o povo madeirense. Relembro aqui que a Madeira já disse de uma forma muito clara que não quer António Costa e disse-o muito antes de todas as trapalhadas que têm manchado este governo socialista absoluto da República. Como poderiam os madeirenses acreditar num partido político que se posiciona sempre ao lado e se entrega a quem nega direitos aos madeirenses? Como podem os madeirenses acreditar num partido que nega ao povo madeirense direitos fundamentais, constitucionalmente consagrados, como é, por exemplo, a continuidade territorial? Como podem os madeirenses acreditar num partido que na Madeira tem apenas uma estratégia de poder que passa pela asfixia do povo madeirense? É um caminho errado que a Madeira nunca aceitará. Depois temos na oposição a esquerda camaleónica que se radicalizou, populista e demagoga, aqui representada por um partido nascido de um movimento que era contra os partidos, mas que se transformou em partido político. E este é logo o principal, ou melhor, o primeiro registro de incoerência que a história não apagará. É verdade que o facto de serem uma criação recente permitiu que gozassem de uma certa margem de tolerância pública que têm vindo a desaproveitar à medida que se vão revelando. Falam em transparência, mas escondem informação, escondem documentos, recusam dados sobre contratos que oneram o povo. Dizem-se transparentes, rigorosos e afirmam atuar dentro da legalidade. Mas quando são notificados para responder a uma mera auditoria, a primeira coisa que fazem é ir a correr
contratar advogados para responder a meras auditorias. Falam em transparência, mas recusam a simples transmissão de uma Assembleia Municipal. Falam de transparência, mas a verdade é que todos os comportamentos das pessoas que integram este partido político e que assumem funções de liderança são tudo menos transparentes. Não são transparentes. Falam em baixar impostos. O JPP fala em baixar impostos. Fala na redução do IVA. Pedem a este Governo Regional que baixe impostos desde 2015, sem comprometer as nossas contas públicas. Relembro que temos avaliações de rating muito positivas, mas o JPP pede ao Governo que baixe os impostos. Enquanto vão ao bolso dos munícipes no concelho onde governam. E claro, evidentemente, vêm vangloriar-se com o aumento da receita fiscal. Mas quem é que não aumenta a receita fiscal ainda ao bolso das pessoas? Não há nenhum toque de Midas. Há aqui uma matreirice, uma chique espertice do JPP, que para apresentar bons desempenhos financeiros vai ao bolso das pessoas. E, obviamente, dessa forma, tem de aumentar a receita fiscal. Obra, ninguém lhes conhece. Mas receita fiscal, impostos, taxas ilegais, e nisso são especialistas. Enquanto o Governo Regional continua a anunciar a descida dos impostos, enquanto o Governo Regional continua a fazer descer os impostos, sendo sensível às circunstâncias atuais de saída de uma pandemia e de aumento significativo do custo de vida por via da subida galopante da inflação, o que é que faz o JPP? Continua a atacar o bolso dos munícipes. Continua o massacre fiscal. Mesmo nesta altura, o JPP, e isso aqui deve ser dito, o JPP que pede a redução dos impostos a nível regional, onde governa, e isto é factual, isto é absolutamente factual, não baixa um cêntimo. Não baixa um cêntimo. O JPP, onde governa, pode devolver até 5% do IRS aos munícipes. O JPP governa em Santa Cruz, pode devolver até 5% do IRS aos munícipes. O que é que faz? Devolve apenas 1%. Mete 4% ao bolso. E fala em devolução de rendimentos. O que é que fazem outros concelhos? Funchal já devolve 2,5%, vai a caminho dos 5% até ao final do mandato. Calheta devolve 5% aos munícipes. Santa Cruz, 1%. Continua a não reduzir impostos, continua a política do massacre fiscal. O JPP fala nas empresas, no IVA, preocupado com as empresas. Mas onde governa, ataca o investimento. Aplica a taxa máxima de derrama às empresas. É este o conceito do JPP de redução de impostos. É este o conceito de redução de impostos. Mas mais, aplicam uma taxa de proteção civil que já foi declarada ilegal pelo Tribunal Constitucional. O que é que diz o JPP? Enquanto não nos mandarem devolver o dinheiro da taxa, nós vamos continuar a aplicar a taxa. Portanto, é uma fonte de financiamento. É ilegal, vamos ao bolso, temos dinheiro, apresentamos receita fiscal, daqui a uns anos alguém vai devolver este dinheiro aos munícipes. Tudo errado. Tudo errado. O JPP, que apresenta nesta casa
Diplomas que dizem isto. É necessário, isto é um diploma, isto é o preâmbulo de um diploma do JPP que vai ser hoje discutido aqui nesta casa. É necessário devolver rendimento às famílias e às empresas. Oh, senhores deputados do JPP, então se é necessário, por que não o fazem? Porque exigem ao Governo e não praticam aquilo que exigem. Como querem que o povo madeirense acredite nesse projeto político? Este partido, o JPP, nada faz em termos fiscais. Absolutamente nada. Tenta apenas distrair e enganar as pessoas com retóricas distorcidas de descida dos impostos, enquanto cobra o mais que pode. É claro que assim o JPP, o que é o grande campeão de duas coisas. Primeiro, da incoerência. Segundo, do massacre fiscal. E os senhores deputados do JPP sabem disso. Aliás, nota-se já o incómodo perante a ausência de argumentos relativamente a esta matéria. Mas mais, o JPP critica o endividamento. O endividamento. Diz que a dívida não é boa. Mas quando apresenta um aumento das receitas fiscais, o que diz é que vai continuar, que tem boa saúde financeira e vai continuar a endividar-se. Portanto, o endividamento dos outros com obra é mau. O endividamento do JPP é bom. É bom porque eles são uns coitadinhos, só querem o bem das pessoas e estão na vida pública com uma nova forma de fazer política. Senhores deputados, é esta a nova forma de fazer política? Pedir aos outros aquilo que Vossas Excelências não fazem? Desta forma, ó Sr. Deputado Carlos Lume, sobre os advogados eu não falo, porque quem não sabe governar tem que contratar assessorias para governar. Agora, o que eu não aceito é que se governe com assessorias pagas pelos munícipes. O que as pessoas devem querer são pessoas que saibam governar. Não é pessoas que cheguem ao poder e depois não sabem o que fazer, têm que contratar assessorias para governar, Sr. Deputado Ricardo Lume. Mas isso, se eles não sabem, têm que procurar quem saiba. O que está mal é que seja o povo a pagar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, desta forma, nós não fazemos política, porque na política não vale tudo. E perante tudo isto, os madeirenses têm sabido e saberão sempre como reagir. Com humildade, vamos para o nosso último ano de mandato, conscientes de que continuamos a cumprir a nossa missão e a honrar os compromissos que temos com o povo madeirense, que defendemos e que respeitamos acima de tudo. Estaremos sempre do lado certo, sem demagogias e sem populismos. Onde governamos, as pessoas vivem melhor. Onde governamos, as pessoas vivem melhor. Enfrentam as crises com outras armas e com outra assertividade. O nosso compromisso é a verdade. É com a verdade. O nosso compromisso é com a Madeira. Porque os madeirenses são a nossa razão de estar na política e os madeirenses estão e estarão sempre em primeiro lugar, sem demagogias, sem incoerências, sempre pela verdade e honrando os compromissos que assumimos. Muito obrigado.